Olá, meus amigos, eu sou Fernando Ramos e hoje a gente vai gravar a aula aberta do curso de História do Brasil voltado para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Então, o curso de Omni, depois de alguns anos trabalhando com o concurso da ABIN, com concursos internos aí das Forças Armadas, decidiu expandir os cursos para tentar atender aqueles candidatos que estejam se preparando ao concurso de admissão à carreira de diplomata, né, o CACD, por conta da similaridade do conteúdo e também ali dos editais assim permitirem certa conexão com aquilo que a gente já ensinava antes e o que vocês podem também aprender conosco. Então, eu tenho recebido, né, como eu contei já no outro vídeo falando sobre o curso em si, né, o curso de Omni, que alguns candidatos têm entrado em contato conosco dizendo que ou aquele curso, né, que eles adquiriram em um pacote fechado é muito superficial e não tem um PDF que dá um suporte que eles esperam, ou os cursos que são realmente bons, assim, profundos, eles são muito caros. Então, tentando atender esse público, né, tentando chegar num bom custo-benefício, a gente decidiu oferecer um produto e hoje a gente vai fazer uma pequena amostra do nosso trabalho. Eu escolhi o tema de tratados de limites. Eu sei que é um conteúdo que às vezes pode ser difícil, mas de repente a gente pode mostrar alguma coisa para vocês aí, vocês possam comparar com aquilo que vocês já têm, né, de bagagem. Às vezes vocês já compraram algum cursinho, ou de repente vocês estão caindo aqui de paraquedas e vocês vão começar a ver esse conteúdo, vocês já vão poder ver qual é a profundidade, como é que a gente faz a abordagem, né? Então, eu vou tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Então, o nosso curso ele vai ser, né, gravado em aulas, né, como vocês podem ver, em vídeo. A gente vai disponibilizar lá na plataforma do Hotmart, mas também a gente vai poder fornecer um PDF. Então, eu vou tentar fazer essa apresentação hoje aqui para vocês. Eu vou reduzir aqui meu rosto para que a gente possa, né, ver a apresentação que eu vou colocar. O jeito que eu estou fazendo aqui vai ser o jeito que vocês vão ter na aula no curso aí, quem decidir adquirir conosco, né? Então aqui, hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil, né? Concurso de admissão à carreira de diplomata, aula aberta do curso de História do Brasil, tá? Então, o nosso curso de História, hoje eu vou fazer a apresentação só do curso de História. Se vocês quiserem saber o genérico, né? Existe um outro vídeo, como eu falei, no www.jomini.com.br e também no nosso canal do YouTube vocês vão conseguir me ver falando sobre os outros cursos que a gente oferece. A gente oferece História do Brasil, História Geral, a gente oferece de Direito Interno e de Política Internacional. Então hoje eu estou apresentando uma aula para que vocês saibam como a gente faz para abordar, o PDF que a gente prepara, como é que ele é feito, como é que não é. Então eu quero que vocês tenham uma pequena amostra, tá? Mas caso vocês queiram mais informações, tem disponível na nossa plataforma, tá? Então, o curso de História do Brasil, em específico, a gente vai abordar uma série de temas. E eu procurei botar por temas e destacar alguns assuntos principais. Não significa que a gente vai se fechar somente nesses assuntos, tá? Então aqui, tema 1 eu coloquei o período colonial, mas a gente também vai abordar aquele período pré-colonial. E aí a gente vai falar sobre tratados de limite, que vai ser sobre a nossa aula hoje. Eu vou dizer para vocês que esse daqui é um tema que eu coloco como o primeiro a ser apresentado, porque ele, na verdade, vai tá presente nas outras aulas subsequentes. Então, se eu colocar a aula de tratado de limite, né, mais para o meio do curso, de repente vocês não vão conseguir achar, vai ficar meio perdido. Então eu começo com esse assunto, que é um recorte diagonal de várias aulas, e aí depois a gente começa com conteúdo de história de fato, começando com a formação do Estado português, só uma pequena introdução, né, só para vocês entenderem como Portugal se forma. A gente vai falar um pouquinho sobre as grandes navegações e posteriormente a gente vai entrar no período colonial, que aí a gente vai abordar, né, em linhas gerais, Portugal e as grandes navegações, organização administrativa da colônia, o ciclo do açúcar. Aqui antes a gente ainda vai falar um pouquinho de pau-brasil. Vão falar sobre as invasões estrangeiras, União Ibérica, as revoltas nativistas, mineração no Brasil, revoltas coloniais. Aí o tema 2 eu coloquei processo de independência. E a gente vai falar a vinda da família real, a Revolução do Porto, o processo de independência, tá? Eu separei para cada tema a sua política exterior,
tá? Em separado. Aqui vai ser de 1808 a 1822 como o primeiro período que vai ser separado, porque no anterior aqui eu juntei tudo junto, tá? Eu coloquei aqui no mesmo balaio para que a gente faça essa apresentação. Então, só a partir daqui que a gente vai fazer em separado. Então, a gente vai focar no conteúdo histórico interno e a gente vai ter sempre um tema em separado falando sobre a política exterior. No tema 3, a gente vai ter o primeiro reinado, e aí a gente vai falar sobre os partidos políticos. Não são partidos de fato, tá? São agrupamentos por interesse, né? A gente vai falar sobre a Constituinte, Constituição de 1824, dos conflitos desse período, né? Confederação do Equador, Cisplatina, Sucessão Portuguesa, Abdicação de Dom Pedro I. A gente vai falar sobre a PEB do período. Depois, período regencial, 1831 a 1840, a gente vai falar sobre o golpe da maioridade, a gente vai falar sobre as revoltas do período, tá? Também a gente vai falar sobre a política exterior do Brasil nesse período. Segundo reinado, a gente vai continuar falando sobre a alternância de poder entre os liberais e conservadores, né? Brasileiros, portugueses, a gente vai entender o que aconteceu com esses grupos. As revoltas do período, a gente vai falar sobre as leis mais importantes, e aí entram as questões eleitoral, tráfico de pessoas escravizadas, tá? A gente vai falar sobre o desenvolvimento econômico, era Mauá, imigração, crise do Império, e aí a gente vai falar aqui na PEB do Segundo Reinado, que é muito importante a gente falar sobre novos tratados de limites aqui, PEB por prata, Guerra do Paraguai. A gente vai falar sobre a Primeira República, começando ali, né? Com a proclamação em 89, aí a gente vai falar governo provisório, República da Espada, oligárquica, né? Ciclos do café e borracha, imigração, movimentos sociais. Então aqui vocês podem perceber que, apesar de eu estar elencando uma série de assuntos, a gente ainda vai aprofundar muito mais que isso, né? PEB desse período, questão do Amapá, Palmas, questão do Acre, fronteira com o Peru, tá? Era Vargas, a gente vai discorrer sobre as constituições, tudo isso aqui que vocês podem ver. PEB do período Vargas, política exterior também da República Liberal, aqui eu pulei para poder caber no slide, né? Política exterior da República Liberal, a gente vai falar sobre o posicionamento do Brasil na guerra principalmente, as consequências, aí depois a gente vai entender como o Dutra se posicionou, aí a gente vai falar sobre a República Liberal, desses 5 presidentes aqui, Jânio, Jango, Vargas, JK, tá? Planos econômicos, as revoltas do período, regime militar, né? Os 5 presidentes militares aqui, das constituições, da questão política, dos planos econômicos, e depois a gente vai falar sobre a redemocratização. No final, a gente vai falar aqui, ó, sobre o processo democrático após 1985, mas só até onde a gente esbarra na questão mais atual que não é cobrada na prova de História do Brasil, tá bem? Então a gente vai dar uma pausa, ali a gente vai falar um pouquinho sobre... Vamos até o que, mais ou menos? Lula, Fernando Henrique, talvez? Eu vou tentar avançar um pouquinho mais. Eu sei que esse tema é cobrado aí em outras disciplinas, política internacional, economia, mas a gente vai avançar até onde a gente puder aí, tá? E depois de elencar esses 10 temas, eu vou fazer outras aulas fazendo recortes, né, que vão perpassar várias aulas. E aí a gente vai fazer o recorte da PEB para o prata, né, que é a política exterior, né, do país. A gente vai falar da PEB também para a Amazônia, a gente vai falar sobre a questão do voto, a questão das constituições. Então eu vou fazer o recorte temporal com vocês, separando os períodos, né? A gente vai falar sobre a República Velha, Era Vargas, depois a República Liberal, regime militar, o pós-regime militar. E depois eu vou pegar alguns temas que eu acho importante a gente ter um recorte no caderno. Então a gente vai ter 10 temas, mais 10 aulas que a gente vai falar sobre a política exterior, e a gente ainda vai ter esse adicional desses temas que eu acho que vai dar mais umas 4 ou 5 aulas, tá? Então no total aí eu estou projetando 24 aulas. A gente normalmente separa o primeiro tempo, o segundo tempo, a gente vai dividir em até 1 hora, até acabar aquele assunto. Então, atingiu mais ou menos ali 55 minutos, 1 hora, a gente pausa, continua no outro arquivo, até a gente acabar aquele tema, tá? Então, como vai ser o nosso curso? Todas as aulas vão ser disponibilizadas na plataforma Hotmart, tá? Vão ser divididas por temas. Todas as aulas serão acompanhadas por recomendação bibliográfica e o arquivo em PDF,
que vai ser fornecido para vocês também por intermédio da plataforma, tá? Com um resumo. Então, o que vai acontecer? Normalmente, a gente cede pela plataforma o vídeo gravado e a aula em PDF, falando sobre a mesma coisa. A aula, eu tento fazer um aprofundamento, mas a gente não vai tanto lá dentro, porque senão o vídeo ia ficar muito prolixo. Então, o que eu pretendi fazer? Eu acho que disponibilizando um PDF bastante profundo, eu posso utilizar a aula para tentar encadear aquele conhecimento. Então, vocês assistindo a aula, vocês conseguem entender aquilo que vai acontecer, mas o PDF vai dar aquele fundamento teórico que talvez vocês precisem para formar o resumo. Então, eu vou me preocupar muito mais em encadear as ideias na aula e eu vou falar, olha, existe um aprofundamento lá no caderno de vocês, lá no resumo. Eu acho que eu fazendo essa mescla dos dois, eu consigo explicar para aquelas pessoas que têm maior facilidade em ouvir e ver a aula, e também eu vou dar oportunidade para aquele candidato que esteja desejando ler alguma coisa, que não vai ter um acesso à internet ou de repente não consiga ouvir uma aula porque está num ambiente que não permite, ou ele quer levar num tablet para poder ler aí no transporte. Então eu estou tentando conjugar os dois, mas saibam que o vídeo não vai ser tão profundo quanto o PDF, porque senão eu ia ficar aqui passando horas, porque o PDF que eu vou ceder para vocês tem tipo assim 20, 30 páginas só de conteúdo denso, tá? Então, todas as aulas serão acompanhadas por recomendação bibliográfica, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. A gente vai disponibilizar esse conteúdo por 18 meses. Eu vou fazer atendimento via WhatsApp e e-mail, então assim que vocês entrarem, vocês podem solicitar acesso, né? Vocês podem entrar em contato comigo pedindo para entrar nesse grupo. Lá eu vou dar orientações, vocês vão ter como me fazer pedidos de explicação para alguma questão que vocês não conseguiram responder. E aí eu vou gravar aulas ao vivo para poder responder essas questões, tá? E a gente vai, né, como eu falei agora, fazer as aulas com as principais dúvidas, tá? Então a nossa plataforma é o geomini.com.br, a gente também está disponível na plataforma Hotmart, tá? E agora a gente vai começar a aula inaugural, mas antes eu queria mostrar para vocês como é que eu vou apresentar para vocês, né, eu acho que deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Deixa eu enquadrar aqui. Então, o nosso PDF vai ser desse jeito. Então, a gente vai apresentar aqui um arquivo para vocês conseguirem ler em casa. A gente vai botar recomendação aqui de aula, tá? Eu acho que assim tá bom. A gente vai botar o conteúdo específico, eu vou fazer um pequeno resumo explicando cada assunto, vou botar mapinha, tudo aquilo que vocês precisarem anotar no resumo de vocês, aqui vai estar escrito em cursivo, tá? Eu vou realmente escrever o texto como se fosse um livro. A gente sabe que o candidato ao CACD, ele, ao longo da vida, ele vai estudar muitos livros, muitos cursos. Então, eu peço que vocês não utilizem simplesmente esse PDF como o único resumo de vocês, tá? Esse aqui pode ser uma base. Mas não deixem de transpor desse conteúdo aqui para o resumo de vocês, tá? Porque pode ser que vocês percam muito tempo para ler isso tudo. Então, o objetivo no CACD é tentar reduzir o máximo esse conteúdo para linhas que tragam as ideias, que façam vocês lembrarem determinada ideia e se livrem do conteúdo do cursinho, tá? Então, feita essa apresentação, agora a gente vai passar para a nossa aula aberta, tá? Que aí eu vou falar hoje sobre Tratado de Limites do Brasil Colônia. Então, a gente vai começar o conteúdo agora e eu já adianto também. Os tratados que estiverem com o número do lado são aqueles que a gente vai anotar como tratado de limite. Eu vou citar outros tratados ao longo do tempo, mas esses tratados que não tiverem número, eles são apenas tratados de paz. Então, eles não possuem, assim, não são inseridos naquela listagem para fins de prova, apesar desses tratados possuírem efeitos territoriais. Então, a gente vai falar sobre Tratado de Badajoz. É um tratado de limite, porque... Não, calma. Tratado de Badajoz foi um tratado de paz assinado lá no início do século XIX, 1801, se eu não me falha a memória.
e que ele foi um tratado de paz. Aí muita gente entende que ele tenha sido um tratado de limite porque ele regulou alguma coisa ali de território, mas não é bem assim que funciona. Alguns tratados de paz vão regular território, mas não são tratados focados no limite. Eles estão parando uma guerra, tá? Então a gente tem que fazer essa separação, porque na hora da prova talvez a gente esteja decorando uma guerra, um tratado que talvez não seja importante para responder, tá? O primeiro deles é o Tratado de Alcáçovas-Toledo, tá? Como vocês podem ver, não foi um tratado somente. A gente bota normalmente o nome da cidade e tal, ou alguma coisa nesse sentido, o nome do negociador. Quando a gente for falar do nosso próximo conteúdo, que vai ser a formação do Estado português e a expansão marítima, a gente vai falar o que está acontecendo no Reino de Portugal para que a gente entenda o porquê que Portugal e Espanha vão buscar dividir o mundo, tá? Mas trazendo um pouco para cá, eu quero que vocês entendam a lógica, porque quando vocês adquirirem o conteúdo e voltarem aqui, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Portugal, como a gente estudou lá na época da nossa escola, né? Vamos assim colocar, foi talvez o primeiro país a se lançar às grandes navegações. Por quê? A gente tem uma reunião de fatores aí. Centralização do poder na mão da monarquia mais cedo do que os demais estados, expulsaram os mouros ou os árabes da região antes dos demais países ali ibéricos, né? A Espanha só vai terminar em 1492. A gente vai ter uma série de navegadores, de cientistas se reunindo em Portugal para estudar sobre a navegação. A gente vai ter o desenvolvimento da caravela. Então Portugal, desde o início do século XV, já vai se lançar as grandes navegações como um objetivo de contornar o mar Mediterrâneo, que era justamente um mar dominado pelos mouros e pelas cidades-estados italianas, que impediam o pleno comércio português com as demais praças da Europa. Então, se os portugueses fossem usar os portos dessas cidades e estados italianos ou de cidades dominadas pelos mouros, eles iam ter que pagar tributos, iam ter que respeitar as regras desses outros povos, talvez fossem alvo de pirataria. Então Portugal, por estar nessa posição, né, muito favorável na costa do Mediterrâneo, mas também do Atlântico, eles vão ter a ideia de contornar a África, apesar disso nunca ter sido feito. Então, ao longo do século XV, desde 1401, ali, 1402, 403, até o final do século, eles vão fazer várias conquistas cada vez mais avançando. Então, eles vão chegar até a cidade de Ceuta inicialmente, que é o marco do início das grandes navegações. Eles vão chegar até a Ilha da Madeira, eles vão chegar até Cabo Verde, e assim vai até eles conseguirem contornar, de fato, a cidade do Cabo, a atual cidade do Cabo, no sul da África do Sul, e comprovarem que é possível chegar às Índias navegando mais ao sul. Então Portugal, como está sendo o pioneiro, e eles não têm a dimensão daquilo que eles estão negociando, que eles vão negociar mais à frente, eles vão tentar criar uma série de tratados com esses países, né? Especialmente a Espanha, que vai ser o segundo a se lançar essas grandes navegações de fato, tentar criar regras. Olha, você não pode navegar nessas águas porque essas águas são minhas e você pode ficar com aquelas outras. Então eles não têm a dimensão da Terra nessa época. Não tinha Google Maps para eles saberem, eles nem sabiam que a Terra era redonda. Então os navegantes daquela época, vamos colocar assim, eles tinham a suposição de que o mar, saindo por um lado, chegasse ao outro. Eles tinham a noção de que poderiam navegar mais ao sul e que não existisse, né, um dragão do mar que fosse devorar, que era uma crença da época, né, que você chegasse até o limite dos mares e que houvessem, né, figuras mitológicas e que impedissem a navegação além daquilo, ou que de repente o mundo acabasse e eles caíam no chão. Então a gente tem que entender esse contexto. Por isso que quando a gente vê esses tratados fazendo essas divisões, a gente tem que ter uma parcimônia para entender de fato o que eles estão buscando. Então, o Tratado de Alcáçovas-Toledo vai ser uma divisão do mundo entre norte e sul, tá? Portugal vai buscar uma rota alternativa ao Mediterrâneo, costeando a África, aqui por baixo, tá? E vão buscar o Mare Clausum. O Mare Clausum é um mar fechado, exclusivo para Portugal. Em contrapartida, eles dão outro mar para a Espanha, que são os dois países que estão se lançando nessa época. Feito esse tratado, em 1492 a gente tem o fim da Reconquista na Espanha. Eles conseguem expulsar, acho que 200 anos depois de Portugal,
né? E aí eles conseguem unificar o poder e o território e empreender esse projeto das grandes navegações. E em 1492 também a gente tem a descoberta da América por Cristóvão Colombo, que na verdade foi a descoberta ali do Caribe, tá? Na região de Cuba, daquelas ilhas. Até eles realmente descobrirem que existe um continente e daquela proporção, ainda vai levar algum tempo. Então vão haver várias expedições espanholas e depois de outras nacionalidades para essa região, para que eles tomem conhecimento dessa imensidão, né? Diz a historiografia que talvez Colombo tivesse oferecido esse projeto para Portugal, mas Portugal, eu já adianto para vocês, vai estar preocupado em contornar a África. Essa coisa de descobrir um caminho mais para o Ocidente não vai ser o projeto português. Então, esse projeto teria sido apresentado para Portugal e aí a Espanha decide comprar o barulho. E aí quando chegam os espanhóis, vamos assim colocar, né, dessa frota que retorna do Caribe dizendo que tinha sido descoberta, e aí vai ser um alvoroço nas cortes europeias por conta disso, né, porque Portugal, se eu não me engano, teria recebido esse projeto anterior e não tivesse investido, aí se acha no direito de ser dono, e aí vai começar essa discussão do que pode, do que não pode. Enfim, bulas intercoeteira foram assinadas em 1493, são tratados de bipartição do mundo. A gente bota bulas quando são tratados assinados pelo Vaticano, pela Igreja Católica, tá? Aí a gente destaca a importância da Igreja nesse mundo. O Papa normalmente funcionava como uma posição central mediadora, né? Funcionava como uma arbitragem, vamos colocar, talvez um mediador. São bulas de bipartição do mundo, só que agora vai ser de norte para sul, como se fosse o meridiano de Greenwich, tá? Vai ser uma linha que eles vão traçar a 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde. Vai ficar o lado ocidental para a Espanha e o lado oriental para Portugal. A volta, né, da calmaria ali do Golfo da Guiné já ultrapassaria esse limite. Então, Portugal está alegando o seguinte: olha, a gente pode dividir. Meu objetivo é garantir o contorno da África, só que com 100 léguas eu não consigo fazer a volta da calmaria para pegar os ventos e fazer o contorno. Tá? Essa talvez tenha sido a desculpa que a gente tenha aprendido lá na escola. Ah não, os portugueses estavam fugindo da calmaria, então eles esbarraram aqui na costa do Brasil, e aí descobriram o Brasil e tal. Eles já sabiam da existência do continente já há algum tempo, tá? Mas aí eu digo para vocês que eles mudaram essa linha para 370 léguas, porque Portugal achou que foi muito pouco território que coube a ela, e aí vão sentar para negociar novamente. Eu já adianto para vocês que naquela época eles tinham uma noção muito boa do cálculo se você estava no norte ou no sul, mas eles não tinham muita noção de leste para oeste. Só no século XVIII que vão desenvolver instrumentos que de fato conseguiam calcular a longitude. Então, a construção dos mapas que os estados utilizavam, né, tanto para exploração, colocação de tropas no terreno, construção de fortes, desenvolvimento econômico, qual rio vai poder ser explorado, qual não vai, divisão de terras. Esses mapas, eles eram um conhecimento de estado, não era igual a gente hoje que abre o Google Maps aqui, que é tudo público. Na época, os grandes cartógrafos eram financiados pelo Estado e o produto deles, né, as cartas, né, que exploravam a costa e tudo, que eles mandavam as navegações, né, e aí a cada marco no terreno eles iam construindo tantos dias de navegação, dá tantos centímetros de desenho, aí eu tenho aqui uma curva, uma baía. Isso era segredo de Estado. Então, era normal você mandar embarcações para os territórios para explorarem a costa, como a gente vai ver entre os anos de 1500 e 1530 aqui no Brasil, para você poder mapear o que tem de interessante ali, seja para navegação, seja para questões militares, como eu falei. Então, esse cálculo de ocidente, oriente, de leste para oeste, ele não é muito exato, tá? Então, quando vocês pegarem os mapas que vão sendo construídos, eles não têm muito exata noção de como a gente divide hoje. Eu vou mostrar aqui na próxima linha para vocês, ó. Então, reparem, eles consideravam que essa linha aqui em preto eram 100 léguas além de Cabo Verde, que é esse círculo azul aqui, que fica mais ou menos aqui, é mais perto da costa da África, só que o círculo ia ficar muito pequeno e eu não ia conseguir mostrar. Essa bola em vermelho é justamente a calmaria
do Golfo da Guiné que eles vão tentar contornar. Aí a gente não sabe qual é o tamanho da calmaria, eu só botei aqui a região para que vocês identifiquem. Então, eles saem de Portugal, eles vêm aqui, conseguem a Ilha da Madeira, Cabo Verde aqui, eles dizem que eles precisam fazer essa volta aqui para chegar mais ao sul. Então, essa linha, que vai se estender até o norte, ela não seria suficiente para fazer essa volta da calmaria aqui, por isso eles estendiam, né, pelo Tratado de Tordesilhas, essa linha mais para o ocidente, tá? Mais para o oeste. E aí eles teriam adquirido o direito a Portugal. Mas eu já falei isso para vocês. Nessa época não é possível calcular muito bem essa distância. Então vocês vão ver vários mapas do Brasil e da América que vão ser distorcidos de acordo com os interesses daquele país que estiver produzindo o mapa. A gente vai ver isso depois ao longo do nosso curso, quando a gente falar do mapa das cortes lá de 1749, tá? Que depois vai fundamentar as discussões do Tratado de Madrid, que vão ser negociados aí, a equipe chefiada por Alexandre de Gusmão, tá? Que vai ser uma figura muito importante aí no nosso estudo. Então a gente tem aqui linha longitudinal passando de 100 para 370 léguas e esse tratado ele é importante porque foi negociado entre os dois estados, tá? Mas depois ele acabou sendo consagrado pelo Papa. A regra era que o Papa participasse dessas negociações porque ele era uma figura como se fosse de negociação. Então a gente tem longitude, uma distância indemarcável até o século XVIII, como eu falei para vocês, e a fuga ao Golfo da Guiné seria uma desculpa para a descoberta de Portugal. Eu já ouvi isso na minha escola, eu já terminei a escola há muito tempo. Eu lembro de ouvir talvez essa desculpa. Em 1522, a gente tem a primeira viagem de circunnavegação feita por Fernão de Magalhães, que não chega a completar essa navegação, acho que ele falece no meio. E aí a gente cria um problema, né, para Tordesilhas, porque se a gente está dividindo o mundo em leste e oeste entre Portugal e Espanha, Portugal ficaria com esse mar aqui e a Espanha ficaria com tudo do outro lado, em que ponto a gente faria a nova divisão lá do outro lado do mundo, tá? Então a gente vai ter que ter uma correção desse tratado. Então em 1522 a gente comprova que a Terra é redonda e aí a gente vai precisar ter uma correção desse tratado, que vai ser o tratado ou capitulação de Saragoça, que vai tentar estabelecer um contrameridiano, que seria uma linha também na vertical, que vai ser feita no lado oposto. E aí, como eu já falei para vocês, a gente não tem como calcular isso de maneira exata, então eles vão tentar fazer uma referência às Ilhas Molucas. Tá? Por que Ilhas Molucas? Porque era um território que, de certa forma, era meio que central nos domínios portugueses para a obtenção das suas especiarias. Então essas ilhas, quando os portugueses sentarem com os espanhóis para negociar, eles vão querer estabelecer esse novo meridiano a mais ou menos 300 léguas dessas ilhas, permanecendo com seu domínio e tendo acesso aos domínios portugueses ali na região das Índias, tá? Então as ilhas eram conhecidas por ser também, né, o nome delas, Ilhas das Especiarias, que tinham uma produção muito grande de cravo, de noz moscada, tá? E em escala quase que exclusiva para os portugueses, né? Que eram justamente uma das joias da coroa, vamos assim colocar, um dos produtos, ou talvez os produtos mais importantes, assim, mais lucrativos que Portugal levava para a Europa. Então as ilhas eram centrais na presença desse tipo de comércio e aí tinha acesso a Málaca, a Goa, tá? E a sua conexão com Lisboa, tá? E aí aqui a gente encerra o primeiro ciclo de tratados, que vão ser esses que a gente tem que considerar no período pré-colonial, tá? A partir de agora, a gente vai ter os tratados que vão ser assinados justamente em decorrência da ocupação, tanto pelo lado português quanto pelo lado espanhol, tá? E aí a gente vai ter nesse contexto, né, a fundação da colônia de Sacramento, né, que é a margem ali do Prata, no território atual do Uruguai. Vai ser um marco na ocupação portuguesa lá no sul. E apesar dessa fundação aqui no ano de 1680, os espanhóis vão revidar e vão tentar expulsar esses portugueses. Então o que acontece? Se a gente pegar esse mapa aqui do Brasil, a colônia de Sacramento fica bem aqui na boca da Foz do Prata, tá bem aqui ao sul. Então os portugueses foram se interiorando e aí
passando aqui pelo sul do Brasil, até chegar lá na colônia de Sacramento, eles meio que tentaram dar uma esticada na perna com uma passada maior do que eles conseguiriam. Por quê? Portugal estava querendo montar uma base, uma fortaleza na Foz do Prata. Por quê? Os espanhóis, eu vou até manter aqui nesse mapa, eles chegam pelo litoral e sem precisar adentrar muito na região amazônica, eles começaram a descobrir as minas em áreas mais próximas ao mar, em áreas de mais fácil acesso. Então, se vocês olharem aqui no mapa brasileiro, a floresta amazônica pega não só o Brasil, mas boa parte desses outros territórios aqui, da Guiana, Guiana Francesa, da Venezuela, do Peru, tá? Enfim, do Equador, da Colômbia. Então, a Espanha não vai ter tanto interesse em ocupar essa região mais interiorana aqui. Então, o Brasil, ele chega e encontra o pau-brasil. E aí eles falam, putz, só o pau-brasil, eles extraem o máximo que eles conseguem. E o problema do pau-brasil é que você precisava fazer escambo com o nativo e não tinha uma plantação de uma árvore um ao lado da outra. Então eles precisavam se interiorizar e trocar isso com os indígenas. Então, quando esse pau-brasil na costa acabou, eles falaram, putz, qual é o próximo ciclo? Então eles vão precisar desenvolver outras atividades. Nesse processo de ocupação, os portugueses foram caminhando para a Foz do Prata, que escoava justamente a produção do Rio da Prata, tá? Que eram as minas de Potosí e tudo mais, então desciam por aqui. Então Portugal, ao fincar o pé na Foz do Prata, era uma ameaça para aqueles navios da Espanha que estavam descendo com todo esse carregamento, porque se eles estavam na margem de um lado do rio, eles poderiam muito bem botar navios piratas, fazerem um saque e obterem lucro com a exploração de metais preciosos por parte da Espanha. Então vai ser um objetivo da América Espanhola e dos espanhóis em tentar manter a Foz do Prata livre sem a presença portuguesa. E aí a gente vai ter uma série de problemas, uma série de guerras decorrentes desse conceito. Portugal querendo expandir o seu território até a Foz do Prata, tá? E a Espanha tentando garantir esse acesso para que não tivesse problemas com o escoamento das suas riquezas. Então, o Brasil também considera que é importante a navegação, porque se a gente for lembrar, né, que não existiam rodovias, ferrovias, nada disso para a gente chegar no atual território ali do Mato Grosso, os rios ali do Paraná, Uruguai, né, eles têm uma ascensão, né, sobre o território que permite um acesso muito mais facilitado. Então Portugal vai ter esse interesse também em estar à margem desses rios e do Prata, no caso, mas quando Portugal de fato funda aqui a colônia de Sacramento na Foz do Prata, pensando em ocupar a boca, a gente vai ver que mais à frente os espanhóis vão fundar a cidade de Montevidéu, que seria uma antecipação a essa presença portuguesa ali na colônia. Então Portugal vai tentar garantir a colônia de Sacramento, aí vai ter aquelas negociações na troca de 7 povos, então a gente vai discutir isso ao longo do curso, mas o que eu posso dizer para vocês é, enquanto os portugueses foram avançando, a gente já vai ter essa disputa aqui. Então, em 1681, a gente vai ter um tratado provisional entre Portugal e Espanha, que não vai ser um tratado de limite, é um tratado que encerra um conflito pela região do Prata, e aí está aqui a cidade, ó, se vocês forem ver o rio descendo por aqui, ó, tá? Essa região aqui conflui muitos rios da região, a cidade de Buenos Aires aqui espanhola, os portugueses fincam o pé aqui, mas o outro entreposto está muito longe, então não conseguem trazer de fato tropas a tempo aqui para poder fazer essa resistência, e aí os espanhóis vão fundar essa cidade aqui de Montevidéu para antecipar. Se a cidade colônia aqui for base de um ataque, os espanhóis conseguem interceptar qualquer ajuda que venha por aqui, tá? Então é um tratado para encerrar um conflito na região, na Foz do Prata. Espanhóis reconhecem, né, Sacramento em manobra diplomática feita pelos portugueses, e a gente vai ter essa importância da região, que foi o que eu falei para vocês. E Montevidéu seria uma antecipação, tá? Entre 1702 e 1714 a gente tem a Guerra de Sucessão Espanhola, e aí havia a disputa na Europa dessas potências. A gente já vai aprender isso no nosso curso,
que normalmente a França vai estar sempre associada à Espanha, até pela proximidade das famílias reais. A gente vai ver que vai ter Bourbon na França e na Espanha. E Portugal vai, por dois motivos, né, se associar à Inglaterra. Dois, assim, em linhas gerais que eu coloco. Primeiro, a Inglaterra sempre foi um país que apoiou Portugal no seu avanço. Então, quando a gente tem a fundação de Portugal de fato, a Inglaterra apoiou. Se a Espanha, que é o seu principal opositor, está associando a França, que é uma das principais potências da época, Portugal vai ter que procurar a opositora da França, que vai ser a Inglaterra. Então, historicamente, a gente vai ver Espanha e França associadas e Portugal vai procurar sempre a Inglaterra, que é a opositora da França, tá? Então aqui, qual foi o problema da Guerra de Sucessão Espanhola? O herdeiro Bourbon assume com o compromisso de não unir a Espanha e a França, tá? Porque isso aqui deu um... Normalmente, Guerra de Sucessão é o seguinte, normalmente o rei morre sem deixar herdeiro e quando a família real tem um homem mais velho, ele é aquela pessoa que vai assumir a coroa, independente das idades aí das irmãs, mas essas irmãs ou esses irmãos mais novos normalmente vão casando com os filhos das outras casas para buscar aliança. Então a gente tem primos de segundo, terceiro, quarto grau espalhados por aí. E às vezes um filho vai para uma casa, o outro filho vai para outra casa reinante. E aí você vai ter que ver pela lei da época qual seria o candidato a assumir aquele trono quando o monarca falecer e não tiver herdeiro. Então, quando você estiver aprendendo em alguma coisa de história, guerra de sucessão, normalmente é isso que acontece. São duas casas reais de outros países que vão tentar apresentar os seus candidatos, porque aí você se torna mais próximo, e é nesse contexto que a França acaba ficando mais perto da Espanha, tá? E aí essa proximidade da França com a Espanha leva Portugal a ficar com a Inglaterra, que foi aquilo que eu já falei anteriormente. Encerrada a guerra, 2 tratados são assinados, e esses 2 tratados vão influenciar, né, o Brasil, que são os Tratados de Utrecht de 1713 e 1715, tá? Então, quais são as consequências, tá? O primeiro tratado envolvia cessões territoriais e acordos comerciais que envolviam a Inglaterra, a França, a Espanha e até Portugal, em certa maneira, né? Nas Américas, né, a gente vai ter Portugal sendo reconhecido como soberano sobre as terras que seriam entre o rio Amazonas e o Oiapoque, tá? Isso aqui é importante porque a França já tinha fincado o pé ao norte do Brasil, tá? E aí a gente está falando hoje da Guiana Francesa. Então os franceses, quando chegam ao norte, eles conseguem ocupar o norte da América do Sul porque o Brasil não tinha como ocupar e nem os espanhóis. Então os franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas e nenhum desses tratados. Então quando eles ocupam o norte, ali daquela região acima ali da região amazônica, né, que hoje é a Guiana Francesa, a gente vai estudar isso mais à frente, os portugueses não tinham nem como ocupar a região que era devida ao Brasil. Então a gente vai ter uma série de disputas territoriais, não só com a França, mas também com a Inglaterra. E aí esses tratados de Utrecht, eles vão entrar justamente nessa discussão de qual seria o limite dos franceses com os portugueses, tá? Então a gente vai ter que Portugal é reconhecido como soberano entre as terras entre o rio Amazonas e o rio Oiapoque, e aí abre caminho para a posterior restituição da colônia do Sacramento, que é lá no sul, aos espanhóis, tá? Isso significava que a França estaria recuando da foz do rio Amazonas para uma região mais acima, né? Melhor dizendo, que seria a foz do rio Japoque, que aí eu digo para vocês que é o Oiapoque hoje. Esse rio na época também era chamado de Vicente Pinzon, que eu acho que até anotei aqui no slide para vocês, tá? Então a gente tem que em 1715, pelo Tratado de 1715, que a gente também chama de Segundo Tratado de Utrecht, isso está especificado no PDF de vocês, tá? Vai ser um tratado de paz e amizade entre Portugal e Espanha, e esse novo tratado tem como ponto central a discussão da colônia de Sacramento a Portugal, que foi a região perdida na guerra entre as coroas em 1705, tá? Nessa questão aí da Guerra de Sucessão Espanhola. Em contrapartida, o que Portugal cedia para ficar com a colônia, né? Vai ceder uma série de municípios, vamos assim dizer, ou regiões na Península Ibérica, como as regiões de Albuquerque e Puebla del Sanabria, eu acho que é isso, Sanabria.
Então essas disputas vão ser abordadas mais à frente quando a gente falar sobre a PEB, né, Política Exterior do Brasil nessa época. Então, a partir do segundo Tratado de Utrecht, o que vai acontecer? Portugal e Espanha vão se intensificar ocupando a região, tá? Em 1746, o rei Fernando VI vai ascender na Espanha, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai buscar uma política de certa forma pacifista com o Brasil. Com o Brasil não, com Portugal, né, melhor dizendo. De forma pacifista, um pouco mais neutralista, e vai procurar evitar conflitos na Europa que vão refletir em mudanças territoriais aqui na América. E nesse contexto a gente vai trazer para o Tratado de Madrid, que é o nosso sexto tratado. Mas esse Tratado de Madrid ele não foi negociado do nada, né? Que foi aquilo que eu falei no início da aula. A gente vai ter um documento muito, muito, muito importante, que é justamente esse mapa das cortes de 1749, que vai ter a direção de Alexandre de Gusmão, que vai ser a base cartográfica do Tratado de Madrid de 1750, tá? E aí, como eu falei para vocês, a construção dos mapas, o desenho dos mapas é quase um segredo de Estado, porque é um instrumento de geopolítica, né, que eles têm para poder negociar com outros países. Então, o que aconteceu? O mapa das cortes é o seguinte. Se a gente olhar esse mapa aqui, ele de norte para sul, como eu falei para vocês, eles tinham conhecimento por meio dos astrolábios, saber da latitude. Então não fica de todo distorcido quando a gente vê aqui o mapa do Brasil que a gente tirou do Google Maps, tá? Mas se a gente for observar aqui, ó, de leste para oeste, aqui nessa divisão aqui, ó, a gente percebe que está muito mais modificado, né? Vamos assim colocar. Se a gente pegar esse contorno aqui do Rio Grande do Sul, olha só como é que ficou esse contorno aqui, né? Dessa parte do Uruguai. Se a gente pegar a foz aqui da cidade de Belém, por exemplo, aqui na Ilha de Marajó, e a gente traçar aqui para baixo, a gente está fazendo uma divisão aqui do Brasil um pouco mais próxima. Mas olha só como essa região daqui, ó, da Bolívia, ela foi puxada mais para dentro do Brasil. Aqui seria a região da Bolívia, que está mais ou menos acima do Rio Grande do Sul. Se a gente for olhar aqui, ó, a região da Bolívia está muito mais à esquerda, tá? Então, o que os portugueses fizeram? Eles trouxeram a Bolívia para essa região daqui, para tentar justificar que essa região central do Brasil que estava sendo ocupada, ela não está tão fora do escopo daquilo que dizia Tordesilhas. Então, feita essa observação, o que eu queria falar para vocês? Os espanhóis, como eu já tinha ressaltado, eles não estão tão preocupados em ocupar essa região interiorana. Eles estão preocupados em extrair o máximo de ouro e prata das minas que eles já tinham encontrado. Então, quando o Brasil tenta ocupar essa região central, os espanhóis, primeiro, eles não tinham condições de ocupar militarmente, porque eles estavam focados em algo que fosse muito mais rentável. Então, a gente tem que lembrar que a Espanha e Portugal não tinham esse povo todo que tem hoje, o Brasil não tinha. Então, os espanhóis talvez tenham feito esse cálculo de o que é mais importante, a gente garantir as áreas que são mais rentáveis para a gente, ou a gente vai tentar garantir só o território e vamos gastar tempo e dinheiro colocando gente onde não é importante, onde a gente não sabe que tem riqueza. Então, a gente não tem como bater com certeza o que aconteceu, né, por conta desse contorno, mas a construção do Tratado de Madrid, tá, que também vai ser negociado por Alexandre de Gusmão, ele vem a substituir o Tratado de Tordesilhas com a correção de Saragoça lá no Contrameridiano.